Olá pessoal, aqui é o professor João Araújo, iniciando a nossa primeira videoaula do curso de Processos Industriais Inorgânicos. Com essa videoaula, vocês terão condições de responder as questões de 13 a 20 de nossa primeira lista de exercícios. Eu já disponibilizei essa lista no grupo de WhatsApp da turma e também no portal da faculdade. Os exercícios de 1 a 12 vocês já têm condições de responder utilizando as aulas anteriores. Nós teremos já a aula inaugural, na sequência uma aula sobre processos industriais e seus conceitos, mais o controle estatístico de processos. E a terceira aula foi sobre a indústria química brasileira. Com essas 3 aulas, vocês conseguem responder as questões de 1 a 13. Muito bem, vamos falar sobre a indústria da barrilha, cloro e soda, também conhecida como a indústria do cloro e álcalis. Primeiro, uma breve revisão sobre o que nós temos visto nas últimas 3 aulas. Falamos sobre operações físicas, OP, e conversões químicas, CQ. A operação física envolve literalmente um processo físico, naquele processo de manufatura, e a conversão química, ou CQ, está associada a uma reação química. Na sequência, nós falamos sobre alguns termos básicos, sobre os reagentes, produtos e condições de reação. Vimos que as matérias-primas, ou seja, os nossos reagentes, podem ser sólidos, líquidos, soluções, suspensões ou mesmo gases. Vimos que a indústria química ela tem recursos que nós chamamos de utilidades, que são o vapor, a energia elétrica, a água tratada, gases, ar comprimido, resfriamento. Eu não vou ler todos os slides, mas além dos produtos, né, dessa reação química, nesse processo, nós também temos os resíduos, que são subprodutos, os quais ou são descartados ou podem ser comercializados. Vimos que os processos na indústria química, eles são descritos por fluxogramas, que são uma sequência de conversões químicas e operações físicas, e esses fluxogramas são de 3 tipos, e os 3 são identificados como acrônimos. Nós temos os BFDs, que são os fluxogramas de blocos, do inglês Block Flow Diagrams. E esse, pessoal, o BFD é o tipo de fluxograma que nós veremos com mais frequência nesse curso. Mas nós também temos os PFDs, do inglês Process Flow Diagrams, são fluxogramas de processo que contêm não só as etapas sequenciais que nós temos nos BFDs, mas também a informação necessária para o correto balanço material e energético daquele processo, enquanto que os fluxogramas de tubulação e instrumentação, os Piping and Instrumental Diagrams, os PIDs, eles têm também informações sobre o dimensionamento daqueles vários componentes que são conectados na fábrica. Na sequência, na aula 3, nós falamos sobre os principais segmentos da indústria química. Estamos falando um pouquinho sobre a indústria química de base, né? Esse grande segmento da indústria, que é tema desse curso e também do curso de processos orgânicos, e é, de fato, o segmento da indústria que corresponde a mais da metade do total de produção da indústria química. Nós situamos a indústria química de base no mundo, vimos que o Brasil ocupa a 8ª posição.
falamos um pouquinho das 13 principais substâncias, né? Do inglês nós falamos que são os HPVs, HPVs, High Production Volumes, que são todas as substâncias químicas que têm uma produção anual superior a 500 mil toneladas. E vimos que dessa lista de 13 substâncias de maior volume de produção nos Estados Unidos, 6 delas são insumos inorgânicos, e eu destaquei aqui em amarelo quais são eles: o ácido sulfúrico, o hidróxido de sódio, o cloro, o carbonato de sódio, a amônia e o óxido de etileno. E vejam que legal. Nesse curso, nessa aula, nós vamos falar de 3 dessas 6 substâncias inorgânicas de alto volume. Vamos falar sobre o hidróxido de sódio, a soda cáustica, o gás cloro e sobre a barrilha, o carbonato de sódio. Nós falamos um pouquinho também das principais indústrias químicas de base do Brasil. Eu destaquei ali em amarelo a Carbocloro, né, uma indústria que nós quase visitamos nesse curso. Como não visitamos, eu vou falar um pouquinho de visitas técnicas que eu fiz anteriormente a essa empresa. E aqui começamos, pessoal, o conteúdo novo dessa aula. Começando com a produção da barrilha, o carbonato de sódio. Aqui está a equação fundamental de produção da barrilha através do processo Solvay. Temos aqui o carbonato de cálcio reagindo com o cloreto de sódio, resultando na barrilha, o carbonato de sódio mais cloreto de cálcio. Mas antes de falar sobre esse processo Solvay em detalhe, vamos falar um pouquinho sobre uma dimensão histórica da produção da barrilha. Ela começou com o processo Leblanc e, na sequência, esse processo Leblanc foi utilizado, melhorado pelos químicos Weldon e Deacon. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A produção da barrilha, segundo o processo Leblanc de 1773, se baseava na reação da salmoura, né, uma solução saturada de cloreto de sódio, com ácido sulfúrico a quente. Então, você joga o ácido em uma solução aquecida de salmoura, isso gera o sulfato de sódio, né? Essa é a primeira reação do processo. Vejam que, como subproduto, como resíduo dessa reação, nós temos o ácido clorídrico. Esse, por sua vez, é convertido a gás cloro por ação do óxido de manganês. E o sulfato de sódio, ele, reagindo com o coque, né, o carvão mais o carbonato de cálcio, ele, em um forno rotatório, gera o carbonato de sódio, né, a nossa barrilha, tendo como um subproduto, um resíduo também importante, o sulfeto de cálcio. Esse sulfeto de cálcio, pessoal, ele ele é um pó negro que tem que ser lavado rapidamente com água, né? Daí vem o termo lixiviação, para retirar esses sulfetos. E isso tem que ser feito rapidamente para evitar que o sulfeto de cálcio volte para o estado de sulfato de cálcio. Vocês viram que o processo de Leblanc, ele tem vários agravantes ambientais, né? Naquela primeira reação, havia uma liberação importante de gás clorídrico, de HCl, e na reação 2, a geração de sulfeto de cálcio. Esse sulfeto de cálcio, ele ia para aterros, né? Esses aterros com esse pó negro começava ao longo dos anos a liberar gás sulfídrico, imagine só, um pó preto e fedendo a ovo podre. Pessoal, o impacto ambiental da indústria química na Europa foi importante. Hoje a gente vê a Europa sendo um exemplo, né, de como conduzir a química de uma maneira verde e limpa, mas eles têm um passado aí que os condena, né? Eu diria que final do século XIX e até os anos 50 do século XX, a Europa não foi um exemplo do que fazer em termos ambientais, mas essa é uma outra discussão. Dali a cerca de 90 anos, né, eu falei para vocês, 1773, em 1860 e poucos, outros 2 químicos, o Weldon e Deacon, trabalhando separadamente, propuseram melhorias ao processo de Leblanc, da produção da barrilha e gás cloro.
Primeiro, o Eldon propôs a reciclagem do cloreto de manganês 2, tornando aquele processo mais econômico, né? Lembrando que o manganês, o óxido de manganês, era o responsável pela conversão do HCl em gás cloro. E o Deacon, na sequência, propôs a oxidação do HCl pelo ar, e não pelo óxido de manganês. Então, vejam aqui a reação. O ácido clorídrico reagia com o oxigênio, isso com uma temperatura elevada de 440 graus, e com um catalisador bem interessante. Ele usou placas, aliás, blocos cerâmicos impregnados, encharcados, porque essa cerâmica ela age como uma esponja. Esses blocos estavam absorvendo uma solução de cloreto de cobre 2, que agia como catalisador na conversão dos íons cloreto em gás cloro. Uma reação ligeiramente exotérmica e muito mais limpa do que a reação proposta originalmente pelo Leblanc. Mesmo após as melhorias propostas para o Eldon e o Deacon, o processo Leblanc ele começou a cair em desuso, sendo substituído pelo processo que o químico belga Solvay propôs, um processo brilhante para a fabricação da barrilha. Vejam que esse processo tem uma equação fundamental que eu mostro aqui embaixo, onde basicamente a rocha calcária reage com salmoura, com uma solução concentrada de cloreto de sódio, resultando no carbonato de sódio mais cloreto de cálcio. Na verdade, essa equação fundamental ela é composta por outras 9 equações, que nós veremos em detalhe no próximo slide, mas que já estão aqui esquematizadas. Propósito pessoal, esse esquema aqui ele vem de uma publicação de 98 na Química Nova, do grupo de pesquisa aqui, onde eu fiz a minha iniciação científica. E eu vou usar esse diagrama esquemático para falar um pouquinho do processo Solvay. Naquela época, nós simulamos o processo Solvay em laboratório e publicamos na Química Nova. Vamos agora ver as reações químicas que compõem o processo Solvay. Vejam, falo mais uma vez, é uma sequência complexa de 9 reações que demonstram a genialidade desse grande químico. Sobre as matérias-primas, vejam que não é só salmoura e carbonato de cálcio, também temos o amoníaco como uma terceira matéria-prima. E o que acontece? Em uma reação 1, a rocha calcária, o carbonato de cálcio, é calcinado, gerando aí o óxido de cálcio mais gás carbônico. Esse gás carbônico vai atuar lá na frente em uma outra reação. O óxido de cálcio, por sua vez, ele é hidrolisado, gerando o hidróxido de cálcio, reação 2. Na reação 3, vejam que aqui entra a amônia, ela, a princípio, é hidrolisada, gerando o hidróxido de amônio. Na reação 4, esse hidróxido de amônio reage com o gás carbônico que veio lá da reação 1, lembram? Gerando o carbonato de amônio e água. Na reação 5, esse carbonato de amônio reage com mais CO2, gerando o bicarbonato de amônio. E esse bicarbonato de amônio, na reação 6, finalmente interage com a salmoura, com o cloreto de sódio, gerando o cloreto de amônio e o bicarbonato de sódio. Estamos aí cada vez mais perto da nossa barrilha. Na reação 7, finalmente, o bicarbonato de sódio se decompõe, gerando o carbonato de sódio, nosso produto de reação, a barrilha, gás carbônico que reabastece o processo, Vocês viram que o gás carbônico é utilizado na reação 4, mais água. E há também uma reação 8, a 8ª e última reação da sequência, em que aquele cloreto de amônio que foi gerado na reação 6, ele reage com hidróxido de cálcio, que veio lá da reação 2, gerando a amônia. Vejam que a amônia ela é reaproveitada no processo, mais cloreto de cálcio e 2 moléculas de água. Em paralelo, pessoal, a essas 8 reações, nós temos o coque, o carbono amorfo, sendo queimado, gerando CO2, porque apenas o CO2 gerado na reação 1
suficiente para que esse processo aconteça de maneira eficiente. Além disso, né, claro, eu falei de calcinar. Né? Para calcinar a rocha calcária, eu preciso do carbono que vem do coque para proceder com a reação 1. E a somatória dessas 9 reações gera a equação fundamental do processo Solvay, que é a rocha calcária reagindo com o cloreto de amônio, gerando a barrilha, carbonato de amônio, mais cloreto de cálcio. A amônia não aparece na reação porque ela é reaproveitada. Ela foi usada na reação 3, mas foi gerada como produto na reação 8. Bem, pessoal, esse aí é o processo Solvay para a obtenção da barrilha. Então, vamos falar um pouquinho sobre a barrilha em si. Bem, em 1861, então, o Solvay propôs o processo amônio-soda, né? Aliás, falei besteira para vocês no slide anterior. O Solvay veio quase 100 anos depois do Leblanc, né? E ele só substituiu completamente o processo Leblanc no comecinho do século XX, na verdade, 1915. Mas outro ponto importante a levantar é que nos Estados Unidos o processo Solvay não é tão utilizado, tá? De fato, é um processo que acontece mais na Europa, Ásia e América do Sul. Nos Estados Unidos existe um mineral chamado trona. Basicamente, ele é um carbonato e bicarbonato de sódio hidratado. Aí está a fórmula. E ele é a fonte primária para a obtenção do carbonato de sódio nos Estados Unidos. Quais são as principais aplicações da barrilha? Primeiro, na indústria do vidro, né, o vidro de sódio, né, o vidro mais barato que a gente usa em janelas, em aplicações que não são de engenharia, usa bastante barrilha, sabão, detergentes, polpa de papel usa bastante no processo de clarificação dessa polpa e também no tratamento de água. A barrilha é um excelente estabilizador de pH. Muito bem, pessoal, assim concluímos o nosso estudo sobre o processo produtivo da barrilha, o carbonato de sódio. Com esse processo, vocês já podem fazer as questões de 13 a 15 da nossa lista do primeiro bimestre. E agora começamos a falar sobre o processo de produção do cloro e da soda. E nós falamos, pessoal, que no passado, cloro e soda eram obtidos pelo que nós chamamos de via química. E essa via química estava intimamente ligada ao processo de obtenção da própria barrilha, ok? Pelo processo de Leblanc. Infelizmente, esse botãozinho aqui azul, ele não funciona nesse modo de gravação, mas vocês vão ver que lá no slide 13, na reação 2, o carbonato de sódio que é obtido naquela reação 2 do processo Leblanc era utilizado em uma nova reação com hidróxido de cálcio, gerando soda cáustica e carbonato de cálcio. Mas hoje em dia, o cloro e a soda são obtidos de maneira eletrolítica. A nossa matéria-prima continua sendo a salmoura. Tem um slide sobre a salmoura mais à frente, e não vamos falar sobre isso agora. E os produtos são obtidos simultaneamente. Gás cloro, Cl2 no ânodo, hidróxido de sódio, além, claro, de gás hidrogênio no cátodo. Lembrando, no cátodo eu tenho excesso de elétrons, portanto o cátodo ele é negativo. Lá ocorre a redução. E no ânodo eu tenho uma deficiência de elétrons, por isso falamos que o ânodo é o polo positivo da nossa eletrólise, e lá nós temos a oxidação dos íons fluoreto a gás cloro. E aqui embaixo está a equação fundamental do processo produtivo do cloro e soda pela via eletrolítica. Nós temos a boa e velha salmoura em eletrólise, gerando, mais uma vez, hidróxido de sódio
no nosso cátodo, juntamente com gás hidrogênio, e gás cloro a partir da oxidação dos íons cloreto no ânodo. Então, se falamos de eletrólise, sempre falamos de semi-reações, né? E quais são, então, essas semi-reações em meio aquoso? Vejam que, após a dissolução da salmoura em água, nós temos lá os íons sódio e os íons cloreto em solução. Nós temos o H+, e o OH- que vem da própria dissolução do produto iônico da água. E nós temos, então, esse processo de redução dos íons H+, gerando gás hidrogênio no cátodo. Então, essa é a semi-reação que acontece no cátodo. Enquanto que no ânodo nós temos os íons cloreto, já havia comentado, né, sendo oxidados a gás cloro e gerando os elétrons que fazem a redução dos íons H+ no cátodo. E, mais uma vez, chegamos à equação fundamental que já havíamos visto antes. Cloreto de sódio reagindo com água, gerando hidróxido de sódio, mais meia molécula de gás hidrogênio e meia molécula de gás cloro. Vejam que, enquanto pela via química a soda cáustica e o gás cloro eram obtidos de maneira não simultânea, né, em reações diferentes, aqui na via eletrolítica nós temos a obtenção simultânea do hidróxido de sódio e do gás cloro. Ok, pessoal, vejamos agora o diagrama de blocos, o BFD, Block Flow Diagram, para o processo produtivo do cloro e soda cáustica. Aproveito para comentar agora que, nesse curso, como a nossa ênfase está sendo processos industriais inorgânicos para bacharéis em química, nós não veremos, pelo menos não como regra, aqueles outros dois tipos de fluxogramas, ok? Que eu mencionei em aulas passadas. Não veremos fluxogramas de processo em detalhe, os PFDs, tampouco veremos fluxogramas de tubulação e instrumentações, os PIDs. Nós focaremos sempre nos BFDs, que dão uma visão clara do que está acontecendo a nível reacional. E eu trarei quase sempre o que eu chamo de processos produtivos simplificados, que é uma versão ainda mais prática, pragmática dos diagramas de blocos. Creio que o próximo slide traz justamente um processo produtivo básico para esse mesmo processo em análise aqui. Mas vejamos, eu pus aqui nesse tom azul as nossas duas matérias-primas, né, desse processo, a salmoura, o sal e a água, né, que formam a salmoura, e também a principal utilidade utilizada nesse processo, que é a energia elétrica, né? O processo de eletrólise, ele, como vocês podem imaginar, demanda bastante energia elétrica. E a quarta caixinha aqui azul, eu chamei de tratamento da salmoura, porque isso veremos um pouco mais à frente no nosso slide sobre a salmoura, dependendo da origem do sal, pessoal. Esse sal ele pode vir de mineração, né? O minério do NaCl, do cloreto de sódio, se chama halita. Pode vir também da evaporação de águas marítimas, né, das salinas do Rio Grande do Norte, ou de reservas de água lacustres, né, e cada uma dessas fontes tem níveis de pureza de cloreto de sódio diferentes, de maneira tal que é importante um tratamento inicial da salmoura antes de colocá-la no processo eletrolítico. Falando em processo, tudo que tem a ver com alguma conversão química, né, CQ, eu pus aqui em verde. Na verdade, também temos, em verde estão as conversões químicas CQs e as operações físicas, ok? OPs. E deixei nesse amarelo aí, meio mostarda, os produtos de reação. Então, por processo eletrolítico, nós geramos a soda cáustica líquida, e também gás hidrogênio, e também gás cloro. Tá? Vejam que, utilizando a soda cáustica líquida e o gás cloro, nós podemos produzir o hipocloreto de sódio. Por sua vez, hidrogênio e gás cloro nos permitem chegar
na produção de ácido clorídrico, e a partir do cloro gasoso, obviamente, eu posso trabalhar com o cloro liquefeito. Lá em cima, ainda à esquerda, a soda cáustica líquida pode ser convertida em soda cáustica em escamas, que é a maneira comercial mais difundida, né, da comercialização da soda cáustica. E todos esses materiais, eles são, então, expedidos. Como eu comentei com vocês, eu gosto muito desses processos produtivos simplificados que eu acabo fazendo para entender melhor, né, o que está acontecendo quimicamente nesses processos químicos. Então, aqui vai o nosso primeiro processo produtivo simplificado. Primeiro, nós temos ou a extração do sal-gema, né? Eu falei com vocês da halida, o minério de cloreto de sódio, ou sal do mar, né? Que também é viável, mas tem um certo nível de impurezas. Eu mencionei também no slide anterior as reservas de sal que nós temos em áreas lacustres. Essa é uma operação física, né? De extração. Depois vem uma nova operação física, que é retirar essas impurezas, que são quase sempre alguns metais de transição, como o ferro, mas tem também lá alguns alcalinos terrosos, mesmo alguns sulfatos. Tudo isso tem que tirar com uma operação de purificação, uma operação física, para então podemos fazer uma eletrólise de boa eficiência. É a nossa conversão química. Dessa conversão química, nós temos a evaporação e recuperação do sal que sobrou, seguido por uma evaporação final. E, obviamente, nós temos aí a secagem do dióxido de sódio para fazer as escamas de dióxido de sódio e a liquefação do cloro. Eu havia comentado com vocês que a animação dos slides não funciona bem nesse modo de gravação de voz, né? Por isso que nós só estamos falando sobre matéria-prima agora. Bem, a fonte mais usual aqui no Brasil de obtenção do sal é para a evaporação da água do mar, né? Nós temos grandes reservas de sal que vêm da região do Nordeste, sobretudo do Rio Grande do Norte, mas também usamos a salmoura de lagos. Temos a mineração da halita, que tem uma composição que varia bastante, mas em certas minas nós chegamos a uma composição de mais de 90% de pureza de cloreto de sódio. E também poços secos, né? Eles têm grandes reservas de sal. É bem curioso esse processo. Você injeta água, né, em depósito de sal antigo, e você consegue tirar esse sal que está lá depositado também com bastante pureza, cerca de 98% de pureza. Falamos de nossa matéria-prima, né? Agora vamos falar sobre nossos produtos desse processo, começando com o gás cloro. Bem, o gás cloro ele foi descoberto em 1774, na forma de um gás esverdeado, né, de cheiro bem característico, a partir do ácido muriático, que é uma versão suja do ácido clorídrico, e o dióxido de manganês. Essa reação deve fazer vocês pensarem em alguma coisa. É a mesma reação que o Leblanc utilizou para converter o HCl em gás cloro, né? Então, o processo Leblanc, ele utilizou esse conceito que quem trouxe, na verdade, foi o Carl Wilhelm Scheele na produção do gás cloro. Então, essa reação que eu estou mostrando aqui agora é a mesma reação que nós já havíamos visto no processo Leblanc de obtenção da barrilha e do gás cloro, mas sabemos que hoje usamos a eletrólise da salmoura, né, para produção do gás cloro. E, bem, pessoal, as aplicações do gás cloro são inúmeras, né? Eu não vou ler todo esse slide, mas vejam. Polímeros clorados, como o PVC, dependem do gás cloro. Várias moléculas orgânicas importantes, como dicloroetano, mas também clorofórmio, tetracloreto de carbono, tratamento de água potável, né? Nós não sobreviveríamos no mundo moderno sem água tratada com cloro, anticoagulantes, o pãozinho que nós comemos todos os dias é branquinho por causa do cloro. Então, de fato, é uma molécula bem versátil e muito usada hoje em dia na sociedade.
agora vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias de produção do processo cloro-soda pela via eletrolítica. O que quero dizer com isso? Embora seja um processo via eletrolítica, né, existem várias maneiras, bem, não várias, mas 3 grandes maneiras de você manter os eletrodos, o cátodo e o anodo, separados, né? E essas várias maneiras, ou 3 maneiras, são as diferentes técnicas de produção eletrolítica. Primeiro, nós temos a produção por diafragma. Pessoal, acho que no Brasil hoje, 70% de todo o cloro produzido em terras brasileiras se faz com a tecnologia de diafragma. Nós temos aí um cátodo perfurado de aço ou ferro e um ânodo de titânio recoberto com platina. E a separação dos eletrodos se dá com interface porosa, cuja fibra predominante é o asbesto, né, mas também com teflon. Então, é um compósito de asbesto com teflon. Mas também temos o processo de mercúrio, tá, que, bem, acho que não preciso falar, né, é um processo altamente ambientalmente incorreto. Eu acho que até 2025 é o marco regulatório para se parar de utilizar mercúrio na fabricação do gás cloro. Infelizmente, a soda cáustica mais pura se obtém pelo processo de mercúrio, mas, enfim, o preço ambiental é muito alto para nós continuarmos dessa maneira. É um processo bem engenhoso, né? Uma camada de mercúrio fica embaixo, ela age como cátodo. Aí, um sobrenadante de salmoura fica ali meio que boiando em cima do mercúrio, e nesse sobrenadante, os ânodos de titânio, eles são colocados, né, e eles têm uma cobertura superficial de óxidos de platina. Eu acho que eu falei que no Brasil se faz hoje uns 70% de cloro com a tecnologia do diafragma, né? Mas temos ainda uns 5% com mercúrio. E os outros 25%, na minha conta aqui, né, 75, isso, uns 25% são feitos com a tecnologia da membrana. Muito parecida com o diafragma, só que sem asbesto, né, portanto, sem um produto tóxico para os operadores. Basicamente, se usa uma membrana 100% polimérica, inerte e semipermeável. Os números que eu falei são números do Brasil, né? Vejam que, de maneira mundial, o processo de diafragma também é o mais utilizado, com 46%, seguido pela membrana, com 32%, e mercúrio, 22%. De fato, pessoal, a tendência, eu diria que antes de 2030, com certeza, todo o mercado vai ter migrado para o processo de membrana, para a obtenção eletrolítica do cloro e da soda. Aqui nós temos um quadro comparativo de alguns atributos das 3 tecnologias de produção. Não vou ler com vocês, pessoal, mas peço que vocês meditem a respeito. Vocês verão que a tecnologia de membrana, ela de fato é a tendência, né, pelo seu apelo enfim, né, um apelo ambiental e de proteção aos usuários do processo. O mercúrio rapidamente vai ser extinto, embora seja o processo que dá a soda de melhor qualidade. E o diafragma, ele também tem um problema ambiental importante, né? O asbesto, o amianto, que também é um material bastante prejudicial para o meio ambiente e os usuários. Essa tabela é super legal, eu terei de uma aula da professora Juliana Isidoro, tá, que ministra esse mesmo curso para o pessoal do industrial. Bem, pessoal, esse é o nosso último slide. Essa foi a minha visita mais recente a Carbocloro, né? Eu estive lá pela última vez em 2016. Enfim, eu lamentei muito que nós não conseguimos formar uma turma com vocês para visitar essa empresa. A gente aprende bastante quando vamos lá. Então, para que vocês tivessem algum conhecimento do que é essa visita, né, eu fiz aqui esse slide com um resumo de algumas das coisas que nós vemos lá. O que é legal da Carbocloro é que eles têm as 3 tecnologias, né? Eles usam tanto o mercúrio, que foi o primeiro processo lá nos anos 70, também tem diafragma, que é o processo que eles mais usam ainda hoje, mas já implementaram um processo de membrana, que já é ativo lá há cerca de 12 anos. O sal que eles usam hoje
aliás, minto, o sal que eles usam historicamente é o sal que vem do Chile, tá? Do deserto do Atacama, que é um sal de altíssima qualidade, mas com dólar a 4,50, R$ 5, tá bem difícil para eles só trabalharem com sal do Chile. Então, eles voltaram a comprar uma quantidade razoável de sal marítimo, né, oriundo das salinas do Rio Grande do Norte. E, de vez em quando, eles também trazem sal do México, sal minerado, né, sal de halita. O consumo deles de sal varia aí de 1 a 1,5 toneladas por dia. A água do processo vem do rio Perequê, que passa lá perto, e a energia elétrica da usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná. Eles produzem cerca de 420 toneladas de hidróxido de sódio por dia e 320 toneladas de cloro por dia. É isso, pessoal. Agora vocês já podem responder as questões de 16 a 20, fechando a nossa primeira lista de exercícios. E nos vemos, então, em nossos encontros semanais às terças-feiras à noite. Ok? Obrigado e até lá.